Jesus, eu quero te glorificar, Pai, mais uma vez. Mais um dia maravilhoso, Jesus. Mais um dia de vida. Mais um dia, Pai, em que acordamos com saúde. Mais um dia em que temos a honra, Jesus, de nos dobrarmos diante da Tua presença e de glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Eu te peço que o Senhor visite agora os corações, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. Cada um deles, Pai. Cada um que será tocado, cada um que terá acesso a essa mensagem. Espírito Santo de Deus, manifeste a Tua glória. Manifeste a Tua presença. Traga cura na alma, traga cura no coração. E se porventura esse coraçãozinho, Pai, estiver triste, abatido, que nesse dia de hoje, através dessa mensagem, ele ou ela seja alegrado, seja tocado, que surja esperança dentro deles, Pai. Porque eu creio que essa mensagem falará com eles poderosamente em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Manifeste a Tua glória, Tu que és a maior força operante do planeta. Manifeste o Teu poder, a Tua unção e glorifique o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que dia maravilhoso. Mais um dia de vitória, família. Mais um dia nós dois aqui, ó, eu e você juntos, para a glória de Deus. Estava meditando na palavra do Senhor em Lucas 15, versículo 11 ao 23, que fala a respeito da parábola do filho pródigo. É forte, meu irmão. Deus falou comigo poderosamente e eu creio, em nome de Jesus, que Ele falará contigo também. Amém? Um Deus ou um Pai? Essa foi a pergunta que Deus me falou, essa foi a pergunta que Deus me fez. Um Deus ou um Pai? Talvez você continue adorando um Deus distante. Ou você pode voltar para casa onde existe um pai que te espera com amor, com túnica nova, com sandálias e anel no dedo. Um Deus ou um pai? Meu irmão, um dos dias mais importantes da sua vida será quando você entender quem Deus é. E Ele é um Pai. A parábola demonstra que o amor profundo de um pai pelo filho fez toda a diferença. Eu vou repetir de novo. Um dos dias mais importantes da sua vida será quando você entender quem é Deus. Amém? Ele é Pai. Agora, nesse exato momento, ó, são centenas de milhares de pessoas em todo o planeta Terra. Centenas de milhares que estão adorando um Deus e não amando e sendo amado por um Pai. Agora mesmo, daqui a alguns dias,
6 dias, 7 dias. Eu e a minha família estamos embarcando para 3 países onde eles adoram deuses. Qual é o significado bíblico da palavra pai? A palavra pai, ela carrega a ideia de fonte que cuida. Repita comigo, fonte que cuida. Na cultura hebraica e no contexto das escrituras, pai não apenas significa o gerador da vida, mas também aquele que sustenta, provê e protege. Eu vou repetir. Aquele que sustenta, provê e protege. Ou seja, esse termo ele implica que alguém que é a origem ou a fonte de segurança, provisão e amor. Nessa parábola aqui, ó, fica claro que o acesso ao Pai não dependia de sacrifícios, mas dele entender quem era o Pai e aonde ele estava. Daqui a alguns dias a gente está embarcando para China, Vietnã e Indonésia. Todos um berço de adoração a deuses. Aí eu te pergunto, um Deus ou um Pai? Vamos mais fundo nisso aqui? Deus te chama de filho e te convida, hoje, aqui, através desse vídeo, a tratá-lo como um pai. Amém? Imagine quantas pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo, quantas pessoas tiveram a presença do pai na infância e na juventude? Eu posso te garantir que centenas de milhares não tiveram. Quantos não tiveram a presença paterna? A maioria esmagadora das pessoas que não tiveram um relacionamento sólido com o pai, ela tem uma dificuldade absurda de ter um relacionamento sólido e saudável, íntimo, com o Abba. Você acredita? Deus, através desse vídeo, Ele te convida a focar nele. Olhar para Ele e não olhar para você. Talvez eu poderia te perguntar, você consegue olhar para si mesmo sem um espelho? Não. Eu poderia aqui, se eu estivesse diante de ti, eu poderia descrever como é que você está agora. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, se eu pegar um espelho e te chamar para a frente dele, só existe uma forma de você ver a si mesmo. Através do seu reflexo no espelho. Quer ir comigo? Para muitos, o espelho é um Deus. Você concorda comigo? Quando muitas pessoas param diante do espelho, é o que você vê. É como você está se sentindo naquela hora. É através do espelho que você consegue comparar o seu dia anterior. Ou com a sua
pior versão ou com a sua melhor versão? Você está aí comigo? Sim ou não? Eu tenho meditado muito nessas parábolas. E uma das coisas que eu aprendi é que o mundo lá fora tem feito com que as pessoas se olhassem no espelho a todo instante. Pessoas estão disseminando isso. Olhe para si, olhe para si, olhe para si. Só que Deus te pede para tirar o foco de si mesmo, hoje, aqui, através desse vídeo que chegou até você. Porque quando você foca em si, quando você foca em si mesmo, você fica preso ao passado, aos teus defeitos. Tá aí comigo? As suas limitações. Fica aqui comigo. Não deixe sua mente sair daqui, não. Toda vez que você foca em si, um Deus ou um Pai. Eu, particularmente, eu não tive a presença do meu pai na minha juventude. E eu cresci um jovem revoltado. Eu cresci um jovem extremamente revoltado. Por causa que eu não tive a presença do meu pai. Eu vou contar um breve testemunho aqui e de fato aqui eu preciso te informar que essa mensagem ela será dividida em duas partes. Amém? Assiste a primeira, dá aquele joinha, faz algum comentário, envia para o seu amigo ou sua amiga e depois assiste a segunda e faz a mesma coisa para abençoar o nosso trabalho. Amém? Glória a Deus e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Eu não tive a presença do meu pai na minha juventude, na minha infância. O meu pai era um piloto de avião e que, pela sua profissão e também pelas atitudes dele e os planos dele, os projetos dele, ele não conseguiu se fazer presente na minha vida. Amém? Eu não vou fundo nisso aqui, porque eu quero que você compre o meu livro, Não Ouse Olhar-se no Espelho. Um livro poderoso que Deus me deu, que eu trabalhei 3 anos nesse projeto e que será lançado no mundo inteiro agora no final do ano. Amém? Então eu vou dar um spoilerzinho aqui para você. Então durante a minha infância e a minha juventude eu não tive a presença paterna. Isso criou revolta dentro de mim. Várias coisas terríveis aconteceram no sentido dessa revolta. Minha mãe, do outro lado da moeda, tinha que trabalhar horrores, passava quase 16 horas trabalhando. E ali eu tive que crescer, durante toda a minha infância e a minha juventude, sem a presença do meu pai paterno. Várias coisas aconteceram, porque quando chegava o fim de semana, que meu pai precisava ficar comigo e com a minha irmã, ele simplesmente preferia nos deixar na casa da tia, na casa do tio, na casa dos avós que eram os pais dele. E dentre tantas coisas que aconteceram, uma delas foi que eu acabei sendo abusado pela secretária da minha avó. Eu tinha 10 anos de idade, ela tinha 17 anos de idade. Então a minha vida vira um caos por causa da falta da paternidade. E dentro disso se cria um monte de coisa. De revoltas, de brigas, de dificuldade de ter relacionamento, de submissão, de dificuldade de ter relacionamento com pessoas, de um senso de autoproteção terrível. E eu me fecho para várias coisas. Ou seja, durante praticamente mais de 20 anos, que aí eu vou lá na frente, eu tô dando só um spoilerzinho, você vai comprar o livro, no último capítulo do livro, você vai entender um pouco da minha autobiografia. Então, toda essa falta de paternidade me trouxe uma dificuldade terrível nos meus primeiros 20 anos com Jesus, que é quando eu conheço Jesus, eu tinha 17, 18 anos de idade, hoje eu tô com 44. Então, dos meus 17, 18, pelos próximos quase 20 anos, eu
tive uma dificuldade muito grande de lidar com Deus durante o meu processo da minha vida cristã. Porque eu tinha medo de Deus. E eu fui criado numa denominação, cuja qual não faz sentido eu falar o nome, que havia muita doutrina criada pelos homens. Havia muito dessa opressão da religiosidade e das doutrinas. Por um lado, foi ruim, mas por outro foi maravilhoso, porque é uma escola bíblica maravilhosa, me deu uma bagagem bíblica e uma bagagem do mundo espiritual. Você vai ler o livro, você vai entender toda a história. Mas eu tinha medo de Deus. E essa falta da minha paternidade com meu pai criava uma dificuldade terrível de relacionamento com o meu Deus. Tá aí comigo? Só que depois que eu fui curado da paternidade, repita comigo, a paternidade cura. A paternidade cura. Quando eu sou curado da paternidade, quando eu perdoo o meu pai pela ausência dele, isso já estava com 20 e poucos anos, 25, 26 anos ou mais. Desculpa, 36 anos. 36 anos. Eu já estava na Austrália. E quando eu perdoo meu pai, o meu relacionamento com Deus começa a melhorar. Não a mudar, mas a melhorar. E eu descubro que até aquele momento eu era apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, tinha um relacionamento com o Espírito Santo, fazia já a obra missionária. Só que eu não sabia dessa ferida dentro de mim relacionada ao meu relacionamento com o meu pai. Tá aí comigo? Foi toda uma bagagem de maturidade da idade, da jornada da vida, onde eu consegui entender que eu era ferido e que eu precisava de cura. A paternidade cura. E aí, com 30 e poucos anos, depois de ter tido os meus 2 filhos, porque a minha paternidade, o meu relacionamento entre o meu filho Kawai e Koa, me apresentaram o verdadeiro sentido de pai. Amém? Ou seja, eu precisei passar por tudo que eu passei. Anos de lágrimas e dor. Ter os meus 2 filhos. Receber aquela ogiva nuclear de amor dentro de mim. Para eu entender o que é o verdadeiro amor entre pai e filho. E esse amor entre eu e os meus filhos me conduz ao perdão entre eu e o meu pai. Um Deus ou um pai? A paternidade cura. Vem comigo. A paternidade cura. Brota em mim o senso de proteção. Amém? Brota em mim o senso de amor, carinho, saudade, preocupação, a vontade de sacrificar pelos meus filhos. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu cheguei a perder a vontade de viver, foi o meu amor pela minha família e o amor deles por mim que me manteve de pé e me manteve vivo. Você vai ler o livro e você vai entender a história toda. Paternidade. Um Deus ou um pai? Isso aqui é muito forte, meu irmão. Existem centenas de milhares de religiões que precisam sacrificar de alguma maneira para que eles possam ter acesso a Deus. Eu estou indo agora para 3 nações onde eles precisam sacrificar. Até nós, o cristianismo, sendo o catolicismo, o ortodoxo, o neopentecostal e etc., que nós temos um Deus que é único, eterno, é o Criador de tudo, amoroso e lindo e maravilhoso.
mas todas essas linhas do cristianismo, eles precisam sacrificar algo. Ou de alguma forma, através de sacrifícios, eles conseguirão ou conseguirá uma aproximação entre ambos. Já percebeu? Até nós cristãos, tudo é na base do sacrifício. Absolutamente tudo é na base do sacrifício. O islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, a mitologia grega. Agora mesmo a gente vai estar na Indonésia, que lá é um hinduísmo para todo lado, é Buda para todo lado, é um negócio que só Jesus na causa. A religião grega e romana, a mitologia nórdica, né? Ou seja, todos eles, de alguma forma, em algum momento, eles precisam sacrificar para que eles tenham esse relacionamento com Deus. Tá aí. Ou seja, a religião e os religiosos, eles te apresentam um Deus. De fato, eles apresentam. Amém? E na maioria esmagadora das vezes, haverá sacrifício. Mas quando você conhece o Filho, Ele te revelará um Pai. Amém? A religião, ela aponta para um Deus. Sim, ela aponta. O Filho, ele aponta para um Pai. Aquele filho da parábola, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o caminho de volta para a casa do Pai. Repita comigo: a paternidade cura. A paternidade cura. A paternidade cura. Fica aqui comigo. Essa é a primeira parte da mensagem. Comente, compartilhe, siga o canal, abençoe esse trabalho. E depois, vai correndo e assiste a segunda parte. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paternidade cura. Ei, olha aqui para mim. Um Deus ou um Pai? Amém.